Meus irmãos, queria ler com vocês na carta de Jesus, a carta do Apocalipse, capítulo 2, o versículo de número 18. Nós vamos ler a partir do versículo 18 do capítulo 2. A carta de Apocalipse é a última, da Bíblia Sagrada, o último livro da Bíblia Sagrada. Então, leiamos as palavras de Jesus, escritas e registradas pelo apóstolo João. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que fazia no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com os seus ensinos ela induz os seus servos à imoralidade sexual e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, e a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sondo e conheço as mentes e corações, e retribuirei cada um de vós conforme as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vós. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Então, nossa ideia hoje, por se tratar de um culto de ensinamento, é fazer uma exposição desses versículos que nós acabamos de ler. Contextualizar um pouco dessa carta e depois trazer uma aplicação prática para as nossas vidas. Então, eu gostaria que você, por exemplo, se tiver uma caneta, se tiver aí um instrumento que você possa tomar nota, é importante porque você vai depois poder memorizar, depois poder lembrar e meditar em pontos que foram importantes dentro dessa mensagem. Então, o título que eu dei para essa mensagem, além de ser Cultivando a Esperança, é um olhar profundo de Jesus para a sua igreja. Das 7 cartas que Jesus endereça para as 7 igrejas da Ásia Menor, a carta que ele endereça para Tiatira é a carta mais densa ou mais extensa das 7 cartas. Curiosamente, apesar de ser a carta mais extensa, também é a carta que nós temos menos referências no sentido da cidade e daquela igreja. Essa igreja ela é mencionada somente essa vez no Novo Testamento. A igreja de Tiatira, ela só é mencionada essa vez aqui no livro de Apocalipse, como nós lemos. Mas nós temos algumas ideias de como essa igreja possa ter surgido. Nós somos informados no livro de Atos que Paulo, ao chegar na Europa, ele encontra Lídia. Lídia foi a primeira convertida da Europa, a primeira mulher e a primeira convertida da Europa.
E o texto de Atos nos informa que Lídia era uma vendedora de púrpura. Púrpura, né, era uma especiaria muito valiosa naquela época e, na verdade, Lídia provavelmente representava uma associação que existia em Tiatira, porque Tiatira era fabricante de púrpura e Lídia era vendedora de púrpura. Então, provavelmente Lídia, que hospedou ali Paulo na sua viagem missionária à Europa, na segunda viagem missionária de Paulo, provavelmente ela, quando retornou à Ásia ou à região de Tiatira, tenha fundamentado ou aberto ali a oportunidade para que uma igreja fosse fundamentada naquela região. Então, o que nós sabemos são essas referências. Historicamente, Tiatira nunca foi uma cidade muito influente, uma cidade muito importante, como, por exemplo, Pérgamo, Éfeso, que nós já tivemos a oportunidade de ler, ou Laodiceia, como ainda vamos falar. Mas Tiatira era uma cidade menor, hoje ela fica localizada em uma região da Turquia, e Tiatira, ela era conhecida por ser um centro comercial. Todas essas ideias nós entendemos da história da época, daquilo que os pais da igreja, dentro da patrística, relataram, que a cidade de Tiatira era uma cidade tomada por centros ou agremiações ou academias comerciais. Então, por ser uma cidade de um comércio muito forte, ela tinha essas associações como uma força econômica. Então, todos aqueles que participavam de atividades comerciais integravam também ou obrigatoriamente essas agremiações, essas associações comerciais. Só que nessas associações comerciais, nesses sindicatos comerciais, existia algo muito além do que a própria atividade econômica. Eram pequenas sinagogas, pequenas igrejas, pequenas seitas que tinham os seus rituais e também tinham as suas divindades. E quem se associava com essas agremiações, com essas associações, também tinha que participar, né, do culto àquela entidade, do culto àquele Deus, daquela associação, e também participar dos rituais que eram feitos. Alguns dizem que esses rituais consistiam basicamente em duas questões: em jantares, com comidas que eram sacrificadas a esses ídolos, que acabavam bifurcando em prostituição cultual. Então, na Grécia, né, essa questão da prostituição cultural ela era muito forte. Então, existiam templos, como o templo de Afrodite, o templo de Diana, que praticava-se a prostituição cultural. Então, nos rituais era muito comum essa prostituição cultural acontecer. E a gente vê que Jesus, ele repreende nessa carta uma mulher da qual ele dá o título de Jezabel. De fato, Jezabel aqui é um título que faz menção a Jezabel, esposa de Acabe, né? A rainha dos Sidônios, que inseriu ali a prostituição cultual, ou ensinou o povo de Israel a se prostituir servindo a Baal. Então, Jesus toma a figura dessa mulher e emprega ela no contexto. Nós não sabemos de fato quem é essa mulher. Há várias especulações, né, a respeito. Alguns dizem que ela era a própria esposa do anjo da igreja, né, do pastor ali. Alguns dizem que, de fato, ela era uma pessoa de influência dentro da sociedade que participava da igreja. Nós não sabemos, de fato, quem era essa mulher a qual Jesus atribui o título de Jezabel. Nós sabemos o que ela fazia na igreja, né? Nós sabemos o resultado do ministério terrível desta mulher na igreja. Por quê?
porque ela detinha uma docência onde ela ensinava, e das coisas que ela ensinava a prostituição cultual e a prostituição sexual. Provavelmente, essa mulher, Jezabel, que é chamada de Jezabel aqui, ensinava aos cristãos que não tinha problema eles, por exemplo, servirem a Deus e participarem dos cultos, participarem dessas associações, dessas agremiações, porque ali tinha a ver com uma questão profissional e não tinha a ver com uma questão espiritual. Né? Essa dicotomia também foi muito combatida pela igreja primitiva, que aonde os gregos diziam, não, o que você faz com o seu corpo não tem problema, o importante é o que você faz com a sua alma. E talvez esta mulher ensinava isso na igreja. Olha, vocês podem defender o pão de vocês, podem defender a prosperidade de vocês, participando dessas agremiações, né? Não tem problema vocês ali se prostrarem, comer as coisas que são sacrificadas aos ídolos. Também não tem problema vocês participarem dos rituais sexuais, desde que vocês, né, façam isso só dentro daquele ambiente secreto. Então, aqui a gente vê também quando o texto fala que eles não conheciam as profundezas de Satanás, essa também era uma ideia trazida do gnosticismo do primeiro século. O que acontecia? Existia uma ideia, e depois isso até foi traduzido nos Estados Unidos um tempo atrás, que para você vencer um pecado, você precisava conhecer ele. Então, por exemplo, para você vencer o pecado da prostituição, então você precisa conhecer a prostituição na sua profundidade, e então você terá, né, armas para poder combater aquilo. Então, se você quiser evangelizar uma prostituta, então você precisa se tornar prostituta, viver como ela, para entender o que ela passa, para que você depois tenha ferramentas para ajudar. Então, você conhece as profundezas de Satanás e assim você consegue ajudar. Então, é mais ou menos essa ideia que esta mulher, Jezabel, ensinava, e tudo isso dentro da igreja. E mais uma notícia de contexto para a gente tentar entrar aqui dentro de uma mensagem, é que aquela igreja, infelizmente, não sobreviveu. Não há nenhum relato depois do primeiro século, né, no século II em seguinte, que essa igreja tenha permanecido. Essa igreja ela apostatou de tal forma que ela sucumbiu às perseguições e ela não sobreviveu. 4 pontos que eu queria destacar com vocês aqui dessa carta, meus irmãos, já que nós já conseguimos contextualizá-la. A primeira é o olhar de Jesus. Jesus se apresenta como o olhar, aquele que tem os olhos como chama de fogo. E olha, irmãos, se tem uma das coisas que mais me impressionam na figura de Jesus, nos seus relatos enquanto estava conosco aqui em carne, era a sua capacidade, a capacidade do seu olhar. Deve ser glorioso estar aos pés de Jesus, deve ser glorioso abraçá-lo, mas uma das aspirações que eu tenho no meu coração é de um dia poder olhar nos olhos do Mestre. Porque esse olhar deve ser o olhar mais penetrante, deve ser o olhar com mais ternura, com mais amor, com mais misericórdia, com mais compaixão, com mais vida, mais vibrante que pode existir. Muitas vezes o Senhor, enquanto em terra aqui, falou com as pessoas através do seu olhar. Quando Pedro negou 3 vezes, Jesus não disse nenhuma palavra a ele, mas quando passava no pórtico, somente olhou nos olhos de Pedro e esse chorou amargamente. É interessante como o olhar fala, né? É interessante como a gente consegue perceber nos olhos de alguém medo, amor, paixão, indiferença, raiva, ódio. Imagine contemplar os olhos daquele que tem o olhar como chama de fogo.
Essa ideia do olhar de Jesus está presente em todas essas cartas e em todo o livro do Apocalipse. Só para a gente ter uma panorâmica aqui rápida, quando a gente olha, por exemplo, em 1,13, fala que Jesus está no meio dos candeeiros. Os candeeiros são a igreja. Então, ele está olhando a igreja. Depois, fala que ele está no 2,1, que ele está andando no meio dos candeeiros. Ele não só está olhando, mas ele está andando no meio da sua igreja e olhando para ela. É isso que a gente vê em cada carta, o olhar de Jesus para com a sua igreja, para trazer enaltecimento das boas obras, para trazer exortação das más obras, para trazer repreensão. Ele está olhando as obras da igreja. Ele está andando no meio da igreja, ele está contemplando as obras da igreja. Então, o olhar do Senhor contempla aquilo que a igreja está fazendo. O olhar de Jesus também está na tribulação da igreja, porque em vários momentos ele diz: conheço a tua tribulação. Ou, parafraseando, eu vejo a sua tribulação. Então, o olhar de Jesus está também sobre as dores, sobre o sofrimento, sobre as angústias da igreja. Eu acho que o maior vazio que a gente às vezes sente na nossa vida é a dúvida se alguém realmente nos vê, se alguém conhece realmente o que está aqui dentro, se alguém reconhece as nossas dores mais profundas. Mas o olhar de Jesus, ele não só vê o que a gente faz e nem só o que a gente passa, mas ele também vê o nosso coração. No versículo 23, ele fala que eu sou aquele que sondo a mente e o coração. Então, o olhar de Jesus também vê além daquilo que os olhos podem ver. Então, a gente vê que no primeiro momento, Jesus está querendo mostrar para aquela igreja: eu estou vendo, eu estou contemplando todas as obras boas e as obras más. O segundo ponto é que Jesus vê todas as coisas e o olhar de Jesus consegue fazer distinção daquilo que é bom, daquilo que é mal, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é mentiroso, daquilo que é virtuoso e daquilo que não é virtuoso, daquilo que é aparência e daquilo que é essência. Jesus consegue fazer a distinção daquilo que é joio e daquilo que é trigo. E é tão difícil nós fazermos essa distinção, não é verdade? Às vezes a gente é enganado por algo que aparenta ser alguma coisa, mas na essência não é. E quantas pessoas às vezes são enganadas por aquilo que aparenta ser, mas de fato não é. Mas Jesus, ele consegue fazer essa distinção. E ele faz uma distinção aqui na igreja. Ele faz uma distinção entre pessoas que eram fiéis e pessoas que eram infiéis. Pessoas que tinham obras virtuosas e pessoas que não tinham obras virtuosas. Então, Jesus, ele consegue ter essa distinção. Eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes dizendo algo e eu até achei interessante que ele disse que quando perguntam para ele como é que está a igreja, ele responde de 3 formas. Ele fala que a igreja está muito bem, que a igreja está mais ou menos e que a igreja está muito mal. Porque numa mesma congregação, nós vamos conseguir encontrar pessoas que estão muito bem, que estão cheias de Deus, que estão cheias do Espírito Santo. Nessa mesma congregação, você vai encontrar pessoas que estão mais ou menos, que estão lutando para manter a sua fé, que estão lutando pela sua espiritualidade. E você vai encontrar pessoas dentro de uma mesma congregação que estão desviadas, que estão, com o nome de quem está vivo, mas que de fato estão mortas. Então a igreja está muito bem. A igreja não está tão bem assim, a igreja está muito mal. E isso tudo dentro da mesma igreja. Mas o Senhor Jesus sabe distinguir.
Ele consegue, você vê que ele consegue ter esse olhar. Ele olha para aquela igreja e fala assim: tem os fiéis que me amam, que fazem mais do que faziam, que guardam o meu nome. Mas tem aqueles que toleram os pecados. E tem aqueles que se prostituem com Jezabel. Então veja que Jesus consegue ver o que é verdadeiro e o que é falso. Eu quero que você olhe para mim e que você saiba disso, que Jesus sabe o que é verdadeiro e o Senhor Jesus sabe o que é falso. Jesus sabe o que é realmente com a essência verdadeira e aquilo que não tem a verdadeira essência. Ele sabe o que é joio e ele sabe o que é trigo, mesmo que eu não consiga saber, mesmo que você não consiga saber, ele vê. Aleluia! Ele vê. Ele consegue ver todas as coisas. O terceiro ponto aqui, já para a gente caminhar para uma questão de aplicação, é que aquela igreja foi confrontada pelo Senhor Jesus. Eles receberam um confronto duro do Senhor Jesus, mas com a oportunidade de gerar naquela igreja arrependimento. Por quê? Porque é o confronto, muitas vezes com o erro, o confronto com uma posição errada, o confronto de um ensino errado é quem gera oportunidade para arrependimento. Meus irmãos, Deus é muito bom. Deus é muito longânimo. Pode esticar a frase aí até você aguentar. Deus tem um ânimo muito longo. Deus tem paciência muito grande. Como Deus é paciente. Mas Deus não é tolo. Deus não é, desculpa o termo, bobo. Deus, ele é amor. E ele sempre quer que a gente se arrependa. Que a gente se desvie do mal. Porque ele não tem prazer na nossa morte, ele não tem prazer no nosso juízo, ele não tem prazer na nossa vergonha, ele não tem prazer na nossa humilhação. Por isso que ele é um Deus longânimo. Ele é um Deus que às vezes parece que não está vendo, mas está vendo. E ele fala para essa igreja: olha, eu dei tempo para Jezabel se arrepender. E às vezes a longanimidade, a paciência de Deus é o tempo que ele nos dá para que a gente se arrependa. Eu acho muito interessante quando Deus chamou Abraão. Ele falou para Abraão: Abraão, olha, você vai herdar uma terra, a sua descendência será como as estrelas do céu, como as areias da praia. Só que isso não vai acontecer agora, vai acontecer daqui 400 anos. Eu acho que o Abraão desanimou. Por quê? E aí Deus explica para Abraão por quê. Ele fala assim: porque a medida dos amorreus ainda não se encheu. A medida da ira dos amorreus não se encheu. Ou seja, Deus ainda daria 400 anos para que aquele povo pudesse se arrepender. Mas no fim ele sabia que eles não iam se arrepender. Então aí tem uma ideia da presciência de Deus com a sua predestinação. Isso é um outro tema, isso é uma outra história, mas a gente vê muito disso. Deus deu tempo para que os amorreus se arrependessem 400 anos antes de enviar juízo sobre aquela terra. Então, Deus, antes de entrar com juízo sobre as nossas vidas, ele nos confronta, ele levanta profetas, ele fala conosco, ele nos dá a sua palavra, ele ministra através do seu espírito, ele fala: olha, estou dando tempo para você mudar de posição, estou dando tempo para que você não caia no meu juízo. Mas a Bíblia fala que Jesus deu tempo para Jezabel se arrepender, mas ela não quis. Meus irmãos, pastor Pedro Mendes disse isso e eu concordo. Quem perece, não perece por falta de provisão, mas perece porque rejeitou a provisão. Quem entra em juízo ou no juízo de Deus, não entra porque Deus é severo, mas porque rejeitou as oportunidades de arrependimento. Falando português popular como Jesus, não quis. Tem muita gente que tem a oportunidade,
mas não quer se arrepender, não quer mudar, não quer ser diferente, não quer fazer diferente, mas quer que tudo fique bem. Não vai ficar, irmão. Não vai ficar tudo bem. Se você não quer se arrepender, o que vem depois é o juízo. O que vem depois é a vergonha, o que vem depois é a humilhação, é a exposição. O que vem depois da dureza de não querer se arrepender é o juízo. E é exatamente o que Jesus fala: olha, porque ela não quis se arrepender, eu vou colocar ela de cama. Eu vou colocar ela na cama. E é interessante que Jesus usa esse termo cama. Na NVI não está, mas na Almeida está. Então, o mesmo lugar que aquela profetisa usou para, de repente, se deleitar no prazer, foi o mesmo lugar que Jesus fala assim, agora aquilo vai ser juízo. Porque o pecado é assim. O mesmo pecado que gera prazer, gera vergonha, que gera doçura, gera amargura, que gera satisfação, gera condenação. Porque o pecado é um engano, é uma doce mentira. Então, Jesus fala para aquela igreja, ó, você não quis se arrepender, para aquela mulher, você vai agora sofrer as consequências. E os seus filhos, e aqui os filhos não são os filhos familiares, são aqueles que seguiam as doutrinas daquela profetisa, que seguiam os ensinos. O problema de você ensinar algo errado para alguém é porque você não atinge só você. Você atinge aqueles que também aprendem daquilo que você ensina. O problema de você ser rebelde é porque você às vezes ensina rebeldia para os outros. O problema de você, se corromper é porque você acaba corrompendo quem está se espelhando em você. Por isso que a Bíblia fala assim, olha, não sejam muitos de vocês mestres, porque vocês vão receber um juízo maior. Por que o mestre recebe um juízo maior? Porque ele é responsável pelas pessoas que aprendem o que ela está ensinando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ensina, porque Jezabel ensinou coisas malignas e aquilo trouxe juízo para também os seus filhos, os seus seguidores. Meus irmãos queridos, vamos trazer aqui uma conclusão prática para a gente aplicar essa palavra em nossas vidas. O que a gente vê aqui muito claro é que a igreja tem que se preocupar com a sã doutrina. Posso ouvir um amém? Ensino bíblico, estudo bíblico, conhecer as escrituras, não é um programa de igreja, mas é questão de sobrevivência da igreja. É a questão do fundamento da igreja. Não é uma opção, não, a gente tem na igreja várias opções, tem essa opção, tem essa opção, tem essa opção, e tem a opção do ensino. O ensino é para quem gosta da Bíblia. Não, irmãos, não tem cristão que não gosta da Bíblia. Cristão tem que amar a palavra de Deus. Porque essa igreja ela foi destruída e ela deixou de existir porque eles toleraram na igreja, eles toleraram um ensino destrutivo, um ensino pernicioso, uma falsa doutrina, uma falsa profetisa, uma falsa ensinadora, uma docência errada, comprometeu toda a igreja. Por quê? Porque é impossível desvincular aquilo que eu aprendo daquilo que eu pratico. Aquilo que eu aprendo é aquilo que eu vou praticar na minha vida, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, como igreja, com aquilo que a gente se alimenta. Principalmente nesse tempo da internet, em que tem live, que tem muita gente ensinando, e essa teologia de Google, e a gente vai se alimentando, e a gente não percebe que a gente vai se alimentando, e de repente a gente está praticando aquilo. Você sabia, irmãos, que, por exemplo, na China tem um costume, dentro de uma religião, que a mulher, quando está grávida, o marido tem que pegar ela no colo e tem que atravessar uma fogueira, um caminho de carvão, descalço. Sabia disso? E por que as pessoas fazem isso? Porque eles acreditam que a mulher vai ter uma gestação abençoada. Então, aquilo que ela aprende, ela pratica, mesmo que seja absurda. No Tibete, eles têm um costume budista lá, que chama de enterro no céu. Como é que é o enterro no céu? Quando uma pessoa morre,
Elas partem essas pessoas em pedaços e colocam no alto de uma montanha. Porque elas dizem assim, o corpo dessa pessoa agora vai servir de benefício para outras criaturas. E isso é um costume, para que a pessoa alcance uma elevação espiritual. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com a sã doutrina. A Bíblia até nos ensina que nós devemos tolerar ou ser tolerante, essa palavra tolerância está na moda, né? Ser tolerante com as fraquezas dos outros. Você tem um irmão, você tem que tolerar as fraquezas dele, tem que suportar as fraquezas dele em amor. A Bíblia fala, tolere, suporte, ajude. Paulo falando em Romanos 15, ele fala, vocês que se julgam fortes, suportem as fraquezas dos fracos e não agradem a vocês mesmos. Então você pode tolerar a fraqueza de alguém. Você pode tolerar, né, a dificuldade do seu irmão, suportando ele em amor. Mas o que a gente não pode tolerar é o falso ensino. São as falsas doutrinas. São as doutrinas de Jezabel que querem corromper a pureza do evangelho. Que querem corromper a santidade do evangelho, a moralidade do evangelho. Não dá para servir dois senhores, meu irmão. E aquela profetisa estava ensinando, não tem problema, uma coisa é a sua vida espiritual, outra coisa é a sua vida secular, não importa lá, uma coisa é a política, uma coisa é a igreja, vai lá na política, você tem que participar das maracutaias, senão como é que você vai sobreviver lá? Né? Na sua empresa, se você não sonegar, se você der nota de tudo, se você não pagar a bola, como é que vai sobreviver? Não, Deus não se importa com isso. Deus se importa com você lá na igreja, no seu culto, com a gravata, com a Bíblia. O que você faz na empresa, Deus não está nem aí. Esse é o ensino de Jezabel. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, em preservar a sã doutrina. Posso ouvir um amém? Não há homem, não há mulher, não há filosofia, não há ideologia, não há organização, não há instituição, não há denominação que esteja acima da palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Paulo disse, ainda que um anjo do céu descesse e anunciasse um outro evangelho, que esse anjo seja considerado maldito. Então, irmãos, para que a nossa fé sobreviva, nós temos que nos apegar à sã doutrina. Posso ouvir um amém? Nos apegarmos cada vez mais à palavra de Deus. Não à palavra dos pregadores, não da palavra dos pastores, mas da palavra santa e pura de Deus, que é aquela registrada nas Escrituras Sagradas. Posso ouvir um amém, meus irmãos? A segunda aplicação aqui é: não negocie os seus valores. Amém? Pense aí, entre você e Deus, quais são os seus valores inegociáveis? Quais são os valores que você fala, esse eu não abro mão? Não negocie os seus valores, não negocie os valores do reino. Tenha valores na sua vida que não são negociáveis, mesmo que isso te custe perder. Mesmo que isso te custe até a própria vida, irmãos. Mas tenha valores que sejam absolutos na sua vida. Posso ouvir um amém? E duas palavras de esperança aqui para a gente entrar na parte interativa. Jesus promete, olha, aquele que vencer terá autoridade sobre as nações. Olha que interessante, irmãos. Se eles não se dobrassem aos deuses de Tiatira, eles não podiam participar das agremiações, não podiam participar ali da sociedade, não podiam ter uma influência na sociedade. Mas Jesus está prometendo, olha, você vai ter autoridade, não na terra, mas você vai ter a autoridade do céu. Olha que interessante. Às vezes, por causa da sua fé, portas se fecham na terra, mas você ganha a autoridade que vem do alto. Posso ouvir um amém? A autoridade que é a autoridade suprema, que vem do Pai das luzes, que é a autoridade espiritual. Às vezes, por causa da sua fé, portas vão se fechar,
Pessoas não vão querer você nos ambientes, não vão querer você participando de alguma coisa, ou você mesmo não vai participar porque o seu Deus não é bem-vindo ali, mas você está perdendo uma autoridade, uma postura humana, mas você está ganhando uma autoridade celestial. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Você está perdendo a autoridade da terra e ganhando a autoridade do céu. Eu me lembro que quando eu era criança, não tinha popularidade ser crente. Na verdade, a gente olhava os crentes como um povo esquisito, né? Porque eles eram esquisitos mesmo. Era um povo, as mulheres com aqueles cabelos compridos, com aquelas saias, né? Com os homens, né? Com aquela postura estranha. Então, não era algo que a gente olhava e nos atraía. E aqueles irmãos pagavam um preço muito grande por serem crentes, né? Porque eles eram discriminados. Hoje, nós estamos vivendo um tempo onde a gente acha que é popular ser crente. Mas ser crente de verdade não tem nada a ver com a roupa, mas é assumir posturas e filosofias e crenças que são impopulares, que vão te fechar a porta, que não vai fazer com que você seja popular. Quando você falar que tal situação é pecado, que tal comportamento é pecado, que está errado, isso vai fechar portas para você e você não vai ser popular. Mas em nome da autoridade do reino, abramos mão da popularidade humana. Posso ouvir um amém? E a última questão aqui, Jesus fala que dará a essa igreja a estrela do amanhã. Irmãos, olha que interessante. Jezabel falava que as pessoas precisavam conhecer as profundezas de Satanás, conhecer as profundezas do pecado, conhecer os esgotos desse mundo. Jesus fala: aquele que vencer vai conhecer a estrela do amanhã. E sabe quem é a estrela do amanhã? É o próprio Senhor Jesus. Nós cristãos não temos que conhecer o mundo, não temos que conhecer a porcaria do diabo, mas nós temos que desejar conhecer as profundezas da brilhante estrela do amanhã, que é Jesus. Quanto mais você deixa de conhecer esse mundo, quanto mais você deixa de se associar com esse mundo, mais você vai conhecer o brilho, o esplendor da estrela do amanhã, que é Jesus Cristo. Amém? Posso ouvir um amém, meus irmãos? Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero orar com você. Queria que você fechasse os teus olhos. E se você puder, peça ao Senhor perdão. Se Deus está falando com você, falando, olha, estou dando tempo para você se arrepender, se arrepende. Saiba que os olhos do Senhor estão vendo todas as coisas. E Ele está, às vezes, confrontando você, não é porque Ele quer trazer juízo, mas porque Ele quer que você se arrependa. Não endureça o seu coração. Esse termo é empregado na Bíblia várias vezes. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Moisés disse isso, o salmista disse isso, o escritor de Hebreus diz isso, e o Espírito Santo diz isso para você. Vou fazer uma oração bem simples por você, meu querido. E que você haja em cima do que Deus está falando com você. Pai, essa foi a tua palavra. Eu creio que ela produziu aquilo pelo qual o Senhor a designou. Nos ajude, Pai, a manter a fidelidade no ensino, Pai. Nos ajude a ser tolerante com a fraqueza dos irmãos, com as dificuldades que eles têm, com as dificuldades que eles atravessam, porque a vida é assim, Pai. Temos debilidades, temos dificuldades, mas nos ajude a não tolerar, ó Pai, os falsos ensinos, as heresias, aquilo que não provém da sua santa e poderosa palavra. É a minha oração e eu faço ela em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Posso ouvir um amém aí?